Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Eduardo, sou monitor da matéria de MPM, né? E hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior, onde que fizemos o DFMEA do sistema, ou seja, detalhamento de apenas os subsistemas, que teve como principal objetivo, né, classificar a severidade, né? Como a gente pode ver nessa linha aqui, nessa coluna aqui, perdão. E continuando, após a gente saber qual que é o subsistema mais crítico, a gente vai fazer o DFMEA Bottom-up, que tem como objetivo detalhar os componentes do subsistema escolhido, né? Então aqui, a gente pegando a bomba de direção hidráulica, a severidade dela é 8, e a bomba de direção assistida, que também tem a severidade 8. Olhando no sistema, elas e o eixo são os que têm a maior severidade. Então vamos escolher eles para dar continuidade, né? Primeiramente, a gente tem quais seriam as causas potenciais de falha da nossa bomba de direção hidráulica. Então, o que poderia estar ocasionando a falha dela? Aqui a gente tem que ser a válvula de alívio especificada incorretamente no desenho. E o controle de prevenção dela seria uma diretrizes de projeto da válvula de alívio de pressão, a ocorrência 7, né? E por que essa ocorrência 7? A gente agora bate o olho na nossa outra tabela, né? Então, aqui 7 condiz a falha incerta com novo design, nova aplicação ou mudança no ciclo de trabalho de condições operacionais. E se a gente pegasse do eixo, que também tem a severidade 7, seria a mesma coisa. É, essa tabela de ocorrência a gente serve para classificar após já feita a severidade, né? Continuando, o controle de detecção dessa falha, né? Então, diretrizes de projeto da válvula de alívio e teste em bancada para a função. Assim, conseguiria detectar essa falha. E também tem uma classificação para detectabilidade, né? Aqui, a outra tabelinha, como é 5, o 5 a gente vê que seria antes do design, a validação do produto, teste de confiabilidade, teste de desenvolvimento, por exemplo, critérios de aceitação para o desempenho, verificações de função e etc. Tudo essas duas tabelas aqui, pessoal, também a tabela de severidade, ela é disponível pela norma, tá? Então a gente está seguindo a norma. Tem alguns tipos de DFMEA que eles vão para alguma empresa específica, eles vão definir quais seriam os critérios, mas aqui para esse projeto a gente vai utilizar segundo a norma, beleza? E o RPM, que no caso é a multiplicação dessas três células, ele deu 280. Então é um RPM alto, né, se a gente for analisar. E qual que seria a ação recomendada? Seria revisar resultados do teste de função para confirmar a pressão e a taxa de fluxo alcançada. Isso aqui, de novo, condiz a nossa bomba de direção hidráulica. E o responsável e a data para a conclusão. Aqui, no caso, a gente coloca uma pessoa responsável para estar realizando a ação recomendada, correto? Então, no caso aqui, o autor ele deu alguns exemplos, como o Van Rigius, o Bernard Dow, no caso são nomes, né, dos autores, mas o interessante é que vocês do projeto classifiquem, né? Na verdade, não classifiquem não, mas definam quais pessoas serão responsáveis pela ação. Então, se tiver, exemplo, várias ações, coloque cada um responsável por uma ação. E a data de conclusão também, né, anteriormente à finalização da nossa matéria. Beleza? E aqui no último caso aqui, ela parte dos resultados das ações. Então, a pessoa já fez isso. E qual que foi a ação tomada? Então, a bomba passou no teste de função do plano do teste, e a data que foi feita. Então, foi novembro de 2007, beleza? Aí, após isso, vocês vão classificar de novo a severidade, a ocorrência, a detectabilidade e o RPM ele vai ser menor do que o outro. Mas por que isso? Então, a severidade ainda continua alta, é a mesma severidade que a gente tinha classificado anteriormente. Entretanto, a severidade ela não vai mudar, porque a- se falhar aquilo ali é importante para o projeto, então não pode falhar. Mas a ocorrência vai diminuir, porque você já tem um controle maior.
correto? Então, se antes estava correndo muito, agora vai diminuir um pouquinho, entendeu? Porque vocês já trabalharam em cima do problema e da ação recomendada. E também ela muitas vezes não muda muito a questão de detectabilidade, porque ainda é difícil. Eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente trabalhar dentro de uma máquina que o eixo dela está quebrando, vocês concordam que a severidade é muito alta, né, pro eixo? Porém, se a gente está com uma manutenção preventiva, a ocorrência ela vai ser menor, beleza? E a detectabilidade ela ainda vai ser difícil. Por quê? Porque você vai ter que abrir a máquina para olhar o eixo, entendeu? Então a detectabilidade ela geralmente não muda muito, mas a ocorrência vai diminuir, beleza? E por conta disso, o RPN, perdão, ele ficou menor. Então, basicamente é isso. Vou fazer só mais um exemplo aqui para vocês entenderem bem. O nosso eixo ele precisa suportar as forças, o modo potencial de falha, como que ele vai falhar? Ele vai ter uma fratura e os efeitos, o usuário final vai perder assistência hidráulica, beleza? A severidade dele é 8. As causas potenciais de falha, o eixo não vai ser forte o suficiente devido ao tratamento térmico do material. O controle seria especificação de tratamento térmico e a ocorrência 1, né? Aqui ele coloca que a detectabilidade é 1. Ela sendo 1, quer dizer que não é aplicável, ou seja, a causa ou modo de falha não pode ocorrer porque é totalmente prevenido por meio de soluções de projeto, por exemplo, padrão de projeto comprovado, melhor prática ou material comum, né? Uma coisa já conhecida. O RPM ficou baixo e daí ele não classifica ninguém para tomar, não tem uma ação para fazer isso, né? Então fica meio fora assim o RPN, certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida podem estar me contatando direto ali no WhatsApp, mandar mensagem, e-mail, que eu estou sempre disponível para vocês. Beleza? Obrigado, pessoal.